ter um trato na lavoura para uniformizar a florada de café. É quase impossível você fazer isso. Aí a região, por exemplo, Marechal Floriano, que eu estou falando, a região Domingos Martins, que flora várias florações, que você tem chuva no período de colheita, maio, junho, sempre que você tem chuva, você não vai conseguir uniformizar a maturação do café. Não consegue. Não consegue. Existem produtos artificiais que tentam igualar ou atrasar ou acelerar o processo, né, que se busca a forma artificial, mas de planta natural não tem. Agora eu digo o seguinte, muito provavelmente o que nós vemos ainda, que a gente já vê, por exemplo, na produção de uva, que é a proteção da planta. Se você fizer isso na proteção da planta, e aí, cadê o Edmar que está aqui, para fazer uma sugestão para fazer esse trabalho na propriedade dele, que chove o ano inteiro, não sei nem quantas floração que está lá, é mais de 15 floração. Se você fizer essa proteção e tirar fora a umidade, der o estressinho, que aí sim entrar com chuva, muito provavelmente você vai conseguir uniformizar. Aí é uma que... Acontece isso em sistema árido. Deixa o microfone. Isso. Sumiu o microfone do professor. Tem até uma pergunta aqui do Eurico Salles. Ele quer saber se tem alguma pesquisa relacionada ou correlacionada a cafés especiais com uso ou sem uso de agrotóxico. Se tem algo nessa linha de comparativa. Olha, com relação ao uso de agrotóxico em café, conhecimento que eu tenho, e eu acredito assim, inclusive a nível internacional, a gente nunca conseguiu detectar. Alguns lotes aconteceram, como foi até um lote que foi para o Japão e que teve problema, porque foi o uso de um fungicida, flutriafol, numa época inapropriada, ou seja, dentro do período de colheita, que deu problema de resíduo em café. Mas assim, eu nunca vi um problema de resíduo de café na bebida do café, praticamente nenhum país do mundo, né? Agora, a interferência na bebida, eu gostaria que o professor, que tem uma experiência, respondesse. Pode falar assim, vocês escutam, né? Eu gosto de opções. Sim. Então, esse caso que você está citando era o café da Mogiana Paulista, 270 sacas, foi detectado acima do limite permitido pela legislação japonesa, e esse café teve que ir para o aterro sanitário, porque não tem devolução de café. Então era flutriafol o princípio ativo, no Japão era 10 ppb, parte por bilhão, o permitido. Depois desse processo, a Organização Mundial do Café, a OMC, ela mexeu com o Japão subiu o limite para 20 ppb, mas estava ainda acima disso. Esse café foi jogado fora. Nós fizemos nessa pesquisa que estou dizendo para vocês agora há pouco, nós investigamos às cegas o que existe de resíduo de agrotóxico no grão. Então nós contratamos um laboratório, que é aqui do Espírito Santo, lá em Vila Velha, e nós investigamos 42 princípios ativos possíveis à época, que agora com o governo tem novos princípios ativos aprovados para comercialização no Brasil, mas na época todos os princípios ativos usados em cafeicultura foram testados. Eram de 13 grupos químicos. Nós encontramos 6 princípios ativos residuais em grãos de café. 6. A maior parte deles ligado a fungicida. Não achamos nada ligado a herbicida. Mas o pessoal de Manhuaçu, tem gente de Manhuaçu aqui, o escritório regional de Manhuaçu já detectou, não sei como é possível, não sei, princípio do herbicida glifosato, em grão de café. O Matozinho falou isso para mim lá dentro do escritório regional da Emater Minas. Nós encontramos imidacloprid, encontramos ciproconazole, encontramos etiona, que é banido no Brasil, e não encontramos nenhum tipo de produto para broca. Na época também estava banido. Bom, dizer que isso presente está nível, encontramos em que nível? Então, encontramos 35 que seriam rejeitados, 35 amostras que tinham pelo menos um de 6 princípios ativos presentes no grão, que seriam rejeitados no Japão da mesma forma. Olha bem, 35 em 110. 27 seriam rejeitados pela legislação brasileira, pela Anvisa.
o Brasil é bem mais permissivo do que outros países. E esses princípios ativos encontrados não impactaram o painel de provadores. Não tinha relação melhor café com presença ou ausência de pesticida ou agrotóxico no grão. Não existia. O painel de provadores, vou falar quem era, porque nós não éramos provadores à época. Nós passamos a provar café em 2015, no final do ano. Era a Carmen Lúcia, ex-presidente da BSCA, a UXA. Era o Zé Marcos Mendonça e o Baquião, pelo Instituto Federal do Sul de Minas. E eu acho que o Tarabal conhece cadê o Tarabal? Tarabal? Opa! Era o Neto Fante, que foi da Capricórnio, trabalhou com a UXA uns tempos e hoje ele está em outra empresa no Paraná. Então, essas pessoas não identificaram em 2 anos seguidos. O que aconteceu no segundo ano? Aí eu tenho que falar para vocês isso. Nós fomos para o ouvidinho do produtor e conversamos 1 a 1. Olha, encontramos isso e isso no grão do seu café. O que aconteceu? Então, por que tinha resíduo? Porque não foi seguido o receituário agronômico. O que não seguiu-se? Prazo de aplicação, data de aplicação, prazo de carência, dosagem. Isso não se seguiu. Nenhum deles seguiu. Mas só no off que a gente consegue conversar. O nome de nenhum deles foi para Berlinda. Tá, entendi. E no ano seguinte, achatou a quantidade de produtores com problemas. Entenderam? Alguns ainda continuaram tendo menos produtos. Teve produtor que tinha 5 resíduos no mesmo café. Então, nenhum dos painelistas conseguiu. Nossa equipe não detecta. Não analisamos mais. Sabe por quê? Porque a análise de pesticida em qualquer produto alimentício é caro. À época era R$800 para uma amostra de café. Nós conseguimos, por causa de volume, fazer a R$540 uma, sem saber o que procurar. No ano seguinte, conseguimos a 450 para procurar só os 6 princípios ativos. É muito caro. É muito. Nessa pergunta, eu gostaria de contribuir dizendo o seguinte: aí nós temos que tirar o chapéu para as universidades, para os institutos de pesquisa. E aí, por quê? O que foi detectado? A maioria foi fungicida. Fungicida para quê? Princípios ativos que o doutor acabou de falar: controle da ferrugem do cafeeiro. Ferrugem qual material? Bourbon, Mundo Novo, Catuaís de um modo geral. E aí nós temos que tirar o chapéu para as pesquisas, Instituto Agronômico de Campinas, EPAMIG, Fundação Procafé, que hoje o produtor tem disponível materiais com resistência à ferrugem. Sim. E aí você elimina todo esse problema de uso de fungicida para controle de ferrugem. Materiais excelentes, de boa adaptação. Não significa dizer que os catuaís são ruins, pelo contrário, são excelentes materiais genéticos, têm adaptação generalizada. Plantou catuaí, você não erra, mas realmente tem o problema da ferrugem. Eu diria assim, já em outra parte falando, e aí tem uma possibilidade do produtor não aplicar fungicida com esses materiais genéticos, que é utilizar a poda. Se você fizer, por exemplo, o sistema Safra Zero, pessoal do sul de Minas que está aí, Cerrado Mineiro, se tiver essa região que o pessoal faz o Safra Zero, você realmente não vai precisar fazer controle de ferrugem. E aí você tem um material genético que você pode trabalhar. Não ter resistência à ferrugem e não precisar aplicar fungicida utilizando a tecnologia da poda. Eu posso referir mais uma vez. Eu até queria falar que o senhor Tarcísio colocasse um pouco dessa questão da poda, né? Que eu estou sabendo que o senhor também está aplicando isso lá, né? Então, queria que ele falasse um pouquinho nessa prática na lavoura, lá, como que você vem fazendo esse trabalho, enfim. Ok. Com relação à poda, a gente faz muita experiência, muita pesquisa. Primeiro, deixar claro que a nossa experiência é diferente dos professores e pesquisadores que fazem pesquisa. Eles fazem para uma região muito grande. O nosso é muito localizado. Às vezes o que funciona lá na região não funciona em outro lugar. Isso é natural. Mas com relação à poda, a gente começou a trabalhar com poda por volta de 1980. Quando surgiu as primeiras podas, porque até então, na produção antiga, achava-se que o pé de café ia produzir até morrer e não precisava tocar nele, precisava podar. E aí, em 1980, surgiu essa ideia de poda. E como é que poda café? Mas ninguém sabia como é que fazia.
Eu corto alto, baixo, eu vou esqueletear? Como que poda café? Porque ninguém sabia nada. E aí a gente fez uma experiência lá no sítio bem legal. A gente pegou uma área de 600 pés de café, dividiu em 5 talhões de 120 pés e fizemos 5 podas diferentes. Quais as podas que a gente utilizou naquela época? A gente cortou bem em cima, era lavoura muito novo, cortou bem alto, 1,5 metro, 2 metros de altura. E o primeiro talhão a gente só cortou lá em cima e não fez mais nada. O segundo talhão a gente cortou na mesma altura e esqueleteou. O outro talhão a gente cortou com 1 metro, não fez nada. O outro cortou com 1 metro e esqueleteou. E o outro cortou embaixo. Cortamos embaixo e não deixou nada, só o toco para brotar. Resumindo a história, no início, aqueles que a gente afetou menos a planta, deu muito mais café. O que cortou embaixo, por exemplo, no outro ano deu nada, lógico. Mas no final de 6 anos, todos empataram. Todos empataram, deu a mesma produção. Então, para mim ficou claro, já em 1980, que tinha que podar o café. O jeito de podar é cada um. Exato. Cada um vê o seu jeito, vê a sua maneira. E hoje, quando me perguntam, eu dou uma opinião muito clara. A melhor poda de café, na minha opinião, a melhor poda, quem vai te dizer é o seu pé de café. Pé de café. Tem que testar. Você não pode. Não, ele vai te falar. Ele vai te falar. Olha para ele com atenção, que ele vai te falar como que vai podar. Às vezes, tem uma infinidade de maneiras de poda. Inclusive essa última aí, que o Verdinho está desenvolvendo aí, a gente está testando ela também, parece que vai ser boa. Mas cada lavoura, cada pé de café. Porque o que era a orientação que a gente recebia no passado? Que a gente tinha que ter uma lavoura bonita. Uma lavoura homogênea. Então, se eu cortasse com 1 metro de altura, eu tinha que cortar toda a lavoura com 1 metro para ficar bonito. Mas bonito vai me dar dinheiro no bolso? Vai me dar café? Isso não me interessa. Interessa quanto que eu vou produzir de café. E hoje a nossa opinião é muito simples. Olha para o pé de café que ele te fala. Eu vou dar um exemplo simples. A gente trabalha com Mas como que ele fala, seu Tarcísio? Como que é? Dá uma dica para ele. Quem é produtor aqui deve estar vendo na frente dele o pé de café dele. Se eu tenho um pé de café que já está todo danificado, que não tem saia mais, não tem barra, eu não tenho jeito, eu vou cortar ele embaixo. Eu vou começar uma lavoura nova e não tem prejuízo nenhum. O que acontece quando você corta uma lavoura que a gente chama de poda radical? Cortar o pé de café embaixo e deixar brotar. Você vai demorar mais tempo para colher café. Vai ter que formar um novo pé de café. Porém, ele vai durar mais tempo também. Se eu cortar um pé de café em cima, por exemplo, alto, com 1,5 metro, e esqueletear ele vai dar uma enorme safra no segundo ano, vai dar um absurdo de café, mas vai ter que podar de novo. Então, isso é muito relativo, essa questão de poda. Então, para nós, hoje, não tem poda melhor nem pior. Como nós trabalhamos? Nós temos 18 meieiros. E o que nós conversamos com os meieiros? Olha, gente, tem que podar a lavoura. Produz café em ramo novo, não é assim? Ramo novo produz café. Faz a sua lavoura produzir ramo novo. Aí o meieiro fala assim, mas como é que você acha que eu devo podar? Do jeito que você podar, tá bom. Faz do seu jeito. Olha para o seu pé de café e fala. Eu queria citar um meieiro. Tem um meieiro que é cri para danar, é o mais enjoado que tem. Toca 4.000 pés de café. Ele tem a maior produtividade, eu vou te falar que é da região. Como que ele conduz a lavoura dele? 4.000 pés de café. Ele poda de acordo com cada pé de café. Ele toca só 4.000 pés, ele está ali por conta daquilo. E ele vai podando de acordo. Um ele corta lá em cima, outro ele corta no meio, outro embaixo. Tem um que está muito ruim, sabe o que ele faz? Tarcísio, precisa de umas mudinhas de café. Ele vai lá, mata aquele toco para uma mudinha de um lado. Todo ano ele está plantando 200, 300 mudas de café. Eu acho, gente, que isso é que é o ideal para nós, pequeno produtor. Nós temos que pensar quanto nós vamos colher por hectare. Eu tenho que aproveitar ao máximo a minha área e a minha planta. Claro. E a minha planta, porque erradicar uma lavoura e plantar de novo é muito caro. Nós fazemos isso. Nós erradicamos e plantamos de novo, por duas razões. Para mudar espaçamento e para mudar a variedade. Aí tem que erradicar, não tem jeito. Mas caso contrário, a nossa opinião lá no sítio é que tem que podar, tem que ter ramo novo. Eu gostaria de contribuir aqui para o seu Tarcísio, e realmente eu concordo em número e grau
o seu Tarcísio, está 100% certo. Claro que o que ele falou aí, que o meeiro dele faz lá com 4.000 plantas é a poda, a gente chama ela por apreciação, e está 100%